novamente, turminha. Agora eu tô aqui pra gente ver a segunda parte dos nossos estudos, né? Que é a parte de língua portuguesa, de estudo da língua. Então, pra gente começar a correção aqui, eu peço para que vocês abram o livro de vocês na página 268, exercício de número 11, que apresenta um poema do Zé da Luz, bem curtinho, né? E embaixo possui um quadro que é para vocês compararem a linguagem que ele utiliza, né, que é uma linguagem cheia de oralidade, de aspectos da fala, com a linguagem da norma culta. Então, vamos lá no quadrinho. O primeiro registro popular que a gente vê nesse quadrinho, né, é que na norma culta seria o que. E o desvio que ocorre aqui é que a última letrinha, que seria o E, é trocada pela letra I, pela vogal I. Depois a gente tem Brasil, capital, nacional, que seria, na norma culta, Brasil, capital, nacional. E o desvio presente aqui, né, é a retirada da letra L do final de cada palavra e o acento que a vogal que vem antes desse L que foi retirado recebe. Depois a gente tem brasileiro e estrangeiro, que segundo a norma culta seria brasileiro e estrangeiro. E o desvio que ocorre aqui, né, da norma culta é o mau uso do acento gráfico, já que em brasileiro esse acento não era para existir, e também a exclusão do ditongo ei. Depois a gente tem das capitais, que seria, segundo a norma culta, das capitais. O desvio aqui, né, é um desvio clássico, que é usar o plural apenas em um elemento. Nesse caso aqui, é só no primeiro elemento. Mas a gente percebe aí, né, nas gírias da rua, o pessoal falando é nós, né? Então, eles tiram esse plural, eles não usam o plural no primeiro elemento, mas sim no segundo, né? O é está no singular e o nós no plural, não tem uma concordância ali. E, por fim, a palavra estrangeiro, que é, segundo a norma culta, como a gente já viu, né, estrangeiro, e o desvio que acontece aqui é a mudança do E para o I e também a nasalização dessa vogal, né, ex vira ins, né, tem um som mais nasal. 12, mesmo sem fazer predominar o registro da pronúncia popular, é possível perceber traços de regionalismo no cordel de Leandro Gomes. Aí vem uma estrofezinha, né, desse cordel e pergunta quais traços você identifica. Bom, de cara a gente vê aqui, né, a palavra vexado, que é uma palavra típica do Nordeste, assim como a expressão ter demora, muito usada lá, e ainda o fato da princesa ser chamada de senhora, né? Coisa que a gente não faria aqui, mas que lá o pessoal faz. 13, o cordel, né, que a gente leu lá no início do capítulo, o cordel de Leandro Gomes, ele foi escrito em 1914, há mais de 100 anos. Sendo assim, a letra A pergunta se vocês tiveram dificuldades de ler esse poema, esse cordel. Bom, aqui a resposta é pessoal, né, mas lembrando que vocês precisam explicar. O texto, ele apresenta um glossário, e eu sempre peço para vocês dar uma olhadinha, né? O glossário é aquele quadrinho que fica ao lado do texto com as palavras que talvez não sejam entendidas, porque não são palavras muito comuns. Letra B, o fato de ser escrito há tanto tempo tornou esse texto desatualizado para você? Explique. Bom, aqui também é pessoal, mas é o seguinte, para mim, Marcela, ao meu ver, né, um texto que fala de um herói nunca sai de moda. Tanto que a gente tem hoje fazendo tanto sucesso nos cinemas, na indústria cinematográfica, né, filmes como Vingadores e etc, né, que tratam de heróis. E essa coisa, né, de sempre passar um ensinamento, de sempre passar uma lição de moral, também está muito presente em vários textos que a gente lê hoje em dia. Né? As pessoas gostam disso. Os livros de autoajuda, né, estão aí. A gente lê outros tipos de literatura que contém essa moral. Então, assim, para mim, o texto ele não está desatualizado por esses motivos. Na número 14, a gente tem também um quadro, né, que é para vocês reescreverem uma estrofe, né, do texto do Juvenal e o Dragão, empregando gírias e expressões atuais, né? Então, atualizando essa estrofe. Aqui, a resposta também é pessoal. Cada um vai fazer de acordo com o que acha.
com o que quer. Mas eu, Marcela, escreveria da seguinte forma. A gente tem a estrofe aqui que diz o seguinte: Juvenal, muito vexado, não pôde mais ter demora. Disse a princesa: desculpe, eu não quero ir com a senhora. Botou-a na carruagem, despediu-se e foi-se embora. Na minha versão, poderia ser o seguinte. Lembrando que vocês precisam manter essa rima, tá, gente? Juvenal, muito pistola, só pensava em cair fora. Disse a mina: desculpa, mas do lance eu tô fora. Suba logo em sua caranga, porque eu já vou embora. Fui. Percebem? Eu incorporei aqui, né? Fiz umas mudanças e incorporei gírias da nossa atualidade. Bom, agora a gente vai ver um novo conteúdo de língua portuguesa, que é o conteúdo de advérbios, né? Que é o conteúdo dos capítulos 25 e 26. A gente já falou, né, de classes de palavras e a gente já viu também algumas classes de palavras. Então, seguindo isso aí, hoje a gente vai ver mais uma, que são os advérbios, que é o seguinte. O advérbio, né, ele consiste, ou seja, ele é, né, uma palavra da língua portuguesa que se junta ao verbo, a um adjetivo ou ainda a um outro advérbio para modificar o sentido dessa palavra, né? Verbo, advérbio ou adjetivo. Além disso, o advérbio, ele é uma palavra que a gente chama na língua portuguesa de invariável. Por que que ele é invariável, né? O que é ser uma palavra invariável? Ele não recebe alteração na sua forma, né, na palavra, para indicar gênero ou número, ou seja, feminino ou masculino, singular ou plural. É como a gente pode ver, né, no exemplo aqui do livro, que a gente tem um advérbio muito, que é um advérbio de intensidade, que não se modifica quando a gente está falando de singular ou quando a gente está falando de plural, né? Então, a gente tem aqui a sentença: o curupira me assusta muito, né? No singular. E depois a gente tem aqui: as lendas sertanejas me assustam muito, no plural, né? E o advérbio muito, que é o advérbio de intensidade, aqui não muda. Bom, o advérbio, normalmente, né, ele indica as circunstâncias em que uma ação verbal ocorreu. Assim, ele pode ampliar o sentido ou ainda acrescentar alguma informação à frase. Bom, agora a gente vai falar sobre locuções adverbiais. É normal, né, que o advérbio se apresente numa frase por meio de uma só palavra. Por exemplo, bem, muito. No entanto, isso não quer dizer, né, que mais de uma palavra não possa representar um advérbio. Muito pelo contrário. Às vezes, duas ou mais palavras dentro de uma frase juntas desempenham uma função de advérbio. E é isso, né, duas ou mais palavras que fazem função de advérbio que a gente chama de locução adverbial. Lá na página 281, né, o livro traz pra gente exemplos que deixam isso bem claro. E por fim, a gente vai falar aqui, né, do advérbio interrogativo, que acontece quando um advérbio ou uma locução adverbial são empregados para fazer um questionamento acerca da ação verbal. Como a gente vê aqui no exemplo, pode ser a palavra onde, da frase onde está meu livro. Essa palavra onde, né, ela faz um questionamento de em que lugar. Ou ainda a palavra quando. Em quando você leu essa história pela última vez, né? Aqui essa palavra quando, ela serve para questionar o tempo, né? Em que tempo? Mesma coisa do como, do para quê, do porquê e do quanto aqui, né? Todos eles servem para questionar algo relacionado à ação verbal. Por fim, né, só para enfatizar aqui, o advérbio, ele não é uma palavra essencial dentro da frase, dentro da oração, né? Ele não é um termo essencial. A oração sobrevive sem o advérbio. No entanto, né, ele agrega a frase em que ele está inserido. Ele amplia o sentido da ação verbal ou ainda acrescenta algum tipo de informação relacionado a circunstâncias muitas vezes. Bom, a primeira parte de advérbios, né, a gente encerrou. É só vocês responderem as atividades para poder fixar bem esse conteúdo. E agora a gente vai passar para a segunda parte ainda do conteúdo de advérbios, que fica lá no capítulo 26. Lá vocês vão ver, né,
que é uma característica do cordel exatamente por ele tratar de eventos históricos e de pessoas históricas também, né? Que as marcações de tempo e de lugar, elas são uma característica certa desse tipo de texto, né? Desse gênero textual. E que na língua portuguesa, né, as palavras responsáveis por demarcar tanto tempo quanto espaço, elas fazem função de advérbios. Então, eles acabam sendo, né, peças, palavras fundamentais nesse gênero textual, justamente por ampliar o sentido do que está sendo dito ali, por atribuir um novo significado, uma nova interpretação. O que a gente não viu ainda, né, é que os advérbios, eles são classificados de acordo com as circunstâncias, né? Eu tô falando aqui de tempo e de espaço, que é lugar. Mas existem outras circunstâncias que eles podem expressar, né? Então, a gente vai fazer a classificação dos advérbios por meio do sentido, que pode ser de afirmação, de dúvida, de negação, de intensidade, de modo, lugar, tempo e mais alguns outros. E assim como acontece com o advérbio, né, que é expresso por meio de uma palavra só, acontece também com a locução adverbial, tá, gente? Que podem também carregar esses mesmos sentidos e serem classificadas da mesma forma. Aí no livro, na página 298, vocês vão ter a classificação certinha, né, de acordo com a ordem e várias palavras que se enquadram nessa classificação. Se eu ler todas aqui para vocês, né, vai ficar muito extenso e eu acho desnecessário, mas eu posso falar algumas. Em se tratando, por exemplo, né, num sentido de certeza, a gente tem como advérbio o sim, o certamente, o deveras. E como locução adverbial, a gente pode ter o com certeza, o sem dúvida, o de fato, que também é muito usado. Expressam dúvida, né? Talvez, provavelmente, negação, não, de modo algum, de jeito nenhum e etc. Enfim, aqui no livro, né, vocês vão ver melhor. Observe e leiam todos os advérbios e locuções adverbiais aqui, levando em consideração o sentido. Depois disso, é só vocês colocarem em prática, né, os conhecimentos de vocês, o que vocês aprenderam no capítulo 25 e no capítulo 26, respondendo às atividades. Muito obrigada. Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários para que eu possa responder ou me chamem no WhatsApp, tá? Não prossigam com dúvidas e até a próxima aula.